Até o século XV, no Ocidente, muitas narrativas estavam ligadas a coisas muito grandes, a narrativas visuais, a temas como mitologia, os grandes deuses, as grandes histórias, e assim por diante. Somente depois do século XV é que nas narrativas cotidianas começaram a ficar um tema mais recorrente, principalmente a partir do movimento barroco. Eu vou mostrar alguns exemplos dessas narrativas cotidianas nas artes, falando primeiramente dos quadrinhos. Os quadrinhos começaram a ser espalhados depois de uma revolução industrial para poder serem impressos nos jornais, e aconteceu primeiramente nos Estados Unidos e chegou até o Brasil, né, depois no século XX já. E um dos primeiros personagens que foram difundidos nos jornais foram Reco Reco, Bolão e Azeitona, do Luiz Sá. Tem um exemplo aqui dos primeiros quadrinhos brasileiros. Os primeiros quadrinhos vinham dos Estados Unidos e eram traduzidos. E depois começou-se a fazer a produção nacional. Eles falavam dessas histórias de crianças, crianças comuns que tinham seus sonhos, as suas imaginações, as suas vontades de viajar, de conhecer o mundo, e um mundo desconhecido ainda, né, para as crianças. Mas então, depois que as narrativas cotidianas começaram a ser valorizadas, muitos artistas viram que o que estava no dia a dia podia ser muito revelador, né, se a gente botasse uma lente de aumento. Um desses artistas que veio para o Brasil com a missão francesa foi o Debré. E o Debré, ele pintou o Rio de Janeiro e o que estava acontecendo na época. Ele foi chamado pelo Dom João VI, né? E aqui tem um trabalho do Debré que mostra um criado de uma família rica, aqui no Rio de Janeiro, criado negro, né, vendendo flores na saída de uma igreja, se não me engano. E ele vende por si próprio também pedacinhos de um petisco de coco. Essa renda das flores, como diz o Debré, iria para para a pessoa que o tinha, né, que detinha o seu serviços. E esses ele adicionava a si mesmo para poder angariar dinheiro, né, para a sua subsistência também. Essa é uma litografia do Jean-Baptiste Debré. Então mostra esse cotidiano, né? Não só tem o rapaz negro, né, mas tem as criadas negras também, né? Dessas senhoras estão aqui no canto. Então mostra o cotidiano no Rio de Janeiro em entre 1834 e 39, não se sabe bem a data dessa gravura. Então, voltando aos quadrinhos, os quadrinhos também falam dessas histórias do dia a dia e começaram a ficar muito diversificados. Muitos personagens ficaram muito marcados, como por exemplo o Snoopy, né? O Snoopy é esse cachorrinho que era companheiro do Charlie Brown. Charlie Brown começou também numa história em quadrinhos, numa tirinha de jornal, e o autor ficou fazendo durante 50 anos, o autor do Charlie Brown, Charles Schulz, essa tirinha, e depois virou desenho animado, ficou muito popular, né? Um garoto que está sempre persistente, que apesar das coisas darem errado para ele está sempre insistindo, e um cachorrinho que está sempre pensando, tem várias aventuras dentro da casa dele, da cabeça dele, né? Então é um desenho ele tem uma coisa meio fofinha, assim, né? Um contraste é o personagem Geraldão, do Glauco, o artista brasileiro.
O Geraldão é totalmente muito mais louco, assim, né? E tem umas ideias muito controversas. E tem uma série que o Glauco fez que é o Geraldinho, que são as memórias do Geraldão quando eram criança, uma criança bem pestinha, né? Esse aqui é o Geraldinho, uma tira do Glauco, que tinha essa coisa muito do movimento, né? Bem legal, né? As perninhas e o Geraldinho também fazendo tudo errado. Uma criança que sempre criava problema para tudo, para sua mãe, né? Viciado em refrigerante, televisão, sorvete, e que é o típico pestinha, né? Como eu estava falando, depois no Barroco, os artistas começaram a pintar o cotidiano. Um exemplo é o Jean Vermeer, ou Vermeer, um pintor holandês que usava a câmera obscura, que é aquele aparelho que projeta a imagem a ser desenhada numa parede, e ele também usava manequins, e ele era detalhista, então ficava muito tempo numa só pintura, uma pintura pequena, uma pintura de interior, né? Aqui ele mostrando uma mulher trabalhando em casa, e o Vermeer ele fez poucos trabalhos, porém todos muito detalhados. Se a gente vier com uma lupa vai ver muitos detalhes nesse trabalho do Vermeer. E ele sempre fazia cenas do interior, mulheres, tem um trabalho famoso dele, uma mulher com leite, uma mulher lendo uma carta, sempre coisas assim mais intimistas. Um outro trabalho aqui, o exemplo, é do José Ferraz de Almeida Júnior, chamado Recado Difícil. É um trabalho que a gente já começa a se colocar no lugar da criança, né? Um recado difícil, qual será esse recado? Mas a gente sabe que ela está um pouco constrangida, né, ao dar esse recado, e é uma coisa muito comum você, né, principalmente há algum tempo, usar as crianças de recado, né? A criança vai lá dar um recado para não sei quem, criança sempre usada dessa maneira. Um outro exemplo, um pouco mais abstrato, é do Henri Matisse, chamado Aula de Piano, 1916. Esse trabalho do Matisse, ele trabalha muito com a questão do impacto das cores, né? A cor também como um elemento. E aqui tem uma carinha que é o filho dele. O filho dele, assim, também não é realista, né? Tem uma questão de composição aqui bem preponderante no trabalho do Matisse. E um pouco mais quebrado, né, as coisas. Mas o tema também é um tema cotidiano, né? Aula de piano. Aqui o metrônomo, as coisas que estão em cima do piano. Voltando aqui, indo e voltando, né? Outro exemplo é do Adão. O Adão, que é um cartunista, ele tem uma página no Instagram também, quem quiser seguir o Adão. E aqui alguns exemplos de como as coisas se desenvolvem numa HQ, né? Aqui a personagem do Adão está regando uma florzinha, ela vai crescendo, para a gente entender como é que funciona a HQ. Aqui embaixo, ponto de vista, né? Ele pinta os personagens de cinza, colocando um personagem principal no meio, mas a gente sabe que estão falando dele, né? E a HQ tem essa questão de colocar normalmente ou muitas vezes, ou usualmente, o próprio desenhista é que cria as histórias, cria as narrativas, escreve, então são muitas habilidades concomitantes para fazer uma HQ, né? Você precisa ter essa noção de cena, ter essa noção de desenvolvimento de cena, a noção de português, né, de escrever, e como que você também é uma espécie de teatrinho, né? Você cria os seus personagens,
cria a personalidade desses personagens e aos poucos a gente vai percebendo que o cotidiano pode ser muito interessante, muito rico e ele só não está de repente nessas grandes produções de grandes pessoas ou essas ideias de heroísmo, de mítico, mas muitos filmes a gente pode ver coisas do dia a dia, séries e tudo é a maneira de contar, né? Que mostra o que uma história é interessante ou com um quadro, uma narrativa cotidiana é interessante ou não. Tudo depende da abordagem.